E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Emmanuel vem comentar na lição 85 do livro Pão Nosso. E o adultério, o adúltero? O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrar em pleno delito, onde se recolher o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existiu uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu a resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adulta permaneciam também os homens pervertidos que se retiravam envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Emmanuel vem trazer uma questão hoje de muita reflexão para a gente. Em primeiro lugar, porque na doutrina espírita a gente vem ter a informação aí dos espíritos, mais notadamente na pergunta 203 do Livro dos Espíritos, que o espírito não tem sexo. Que quando a gente vem do outro lado da vida para cá é que a gente anima um determinado sexo. Inclusive nas perguntas 203, 204, 205 vem dizendo que o mesmo espírito pode animar o corpo de um homem com o corpo de uma mulher. E tem uma hora que é feita a pergunta: mas o que é melhor? Isso depende do gênero de prova que você tem que aprender. De maneira que quando a gente conseguir entender que nós somos espíritos, não somos esse corpo aqui, eu sou muito mais do que isso, sou um espírito, que esse corpo vai acabar e eu vou embora, vou continuar a minha jornada por aí, eu vou entender que quando tiver que vir para a matéria, seja aqui ou seja em outro lugar, se a forma de reprodução for sexuada igual a nossa aqui, eu vou ser um homem ou uma mulher. E chega do outro lado da vida é que a gente não tem sexo propriamente definido, o sexo é só uma organização física. Esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que ter. Aí todas as vezes que eu vou fazer um estudo sobre esse assunto, eu falo uma coisa já chamando a atenção de maneira, brincando, falando: olha, vou falar uma coisa aqui que as mulheres vão querer me agredir quando eu sair da reunião aqui da palestra, mas tem muitas mulheres que reclamam dos seus homens porque não lembram o que fizeram também quando tiveram a oportunidade de encarnar como homem. Porque se lembrassem, ia ter vergonha, porque o problema nunca esteve no ser homem ou no ser mulher, o problema sempre esteve no espírito. Esse mundo aqui, mundo de expiações e provas, é um mundo em que nós ainda temos muitos problemas, e essa diferença de você ter a testosterona, ter o estrogênio dentro do seu corpo, é que, e também, já claro, não só a transformação do corpo do homem para a mulher, a diferença, mas também a formação social, a formação cultural, é que vai estabelecer todo o gênero de prova que a gente vai ter pela frente. O capítulo aqui referido é aquele capítulo famoso em que uma mulher adúltera é trazida para apedrejamento porque a lei de Moisés, ela simplesmente determinava isso. Não existia na época nem polícia civil, polícia militar, ministério público, nada disso. Não tinha julgamento, não tinha um juiz, não tinha nada disso. Se o homem descobrisse que a mulher foi pega em adultério, uma sociedade muito machista, a mulher não tinha direito a nada, aliás, a mulher era uma coisa, a mulher nem alma, eles acreditavam que a mulher tinha. Então o que acontecia? Eles pegavam a mulher à força, levavam para a rua, chamavam os outros homens e a apedrejavam. Era isso mesmo, era barbárie mesmo. E inclusive os relatos
assim como ainda tem muita corrupção nos dias de hoje, muitos crimes nos dias de hoje, existem vários relatos de que os homens simplesmente enjoavam de suas mulheres porque se interessaram por outras e inventavam mesmo, diziam que a mulher foi pega em adultério e não se exigia prova praticamente de nada, simplesmente pegava a mulher, jogava no meio da rua e a mulher era apedrejada. Olha a sociedade da época. Aí de repente chega Jesus. Quando chega Jesus, todo mundo reconhece em Jesus aquela pessoa que estava curando muita gente, que é uma pessoa com um poder especial, né? Como se fosse um Messias, um Salvador, que ele realmente é. E aí fica todo mundo, né? E agora, o que eu faço? Apedrejo ou não? E foram perguntar para o Cristo, ele falou, aquele que estiver isento de pecado, que atira a primeira pedra. Só que não para por aí. Ele se abaixa no chão e pega uma pedra e começa a escrever no chão. Conforme ele vai escrevendo, ele escreve, entre aspas, o pecado de cada um. Então você imagina, ele olha para o primeiro, aí embriaguez, aí a pessoa olha, ih, está falando comigo, ele sai envergonhado, aí olha para o outro, roubo, e vai, e é claro que os outros, conforme foram percebendo isso, foram embora, falaram, vou esperar a minha vez nada, até eu iria embora, né, ser exposto assim na frente de todo mundo, mas é que aí de repente Jesus vira para ela, cadê aqueles que te acusavam, mulher? Então vai e não peques demais para que nada de pior não te aconteça. Vai e não peques demais para que nada de pior não te aconteça. Mas o fato é que essa dança de cadeira que a gente tem, de ter a oportunidade da experiência do corpo masculino, do corpo feminino, na história para trás, todas as vezes que se foi homem, o homem podia ter a liberdade de fazer o que quisesse. A mulher sempre foi travada, e é a primeira vez que a gente está vendo na nossa sociedade essa tentativa e essa evolução muito grande de direitos iguais entre homens e mulheres. Embora a gente possa estar afirmando, né, que nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda assusta o número de medidas protetivas de Lei Maria da Penha, né, que acontecem diariamente. São muitas, é absurdo. E também esses feminicídios, esses crimes ainda contra a mulher, de discriminação contra a mulher. E muitos que as mulheres simplesmente não divulgam, não denunciam. Então o que acontece? O nosso mundo ele já está com uma legislação muito legal em relação aos direitos iguais, mas ainda no coração do homem a gente não tem esses direitos iguais. Mas o texto de hoje vem chamar a atenção de que numa relação de adultério, e o adultério era considerado um crime, aliás, até aqui no Brasil, até há pouco tempo, o adultério era crime catalogado no Código Penal, foi revogado. Hoje não é mais crime o adultério aqui no Brasil, né? Crime previsto em lei. Mas tem duas pessoas, tem duas figuras, não tem só a figura da mulher. Por que era só a mulher que era condenada? Porque, na verdade, a mulher ainda sofre ainda esse encargo todo da nossa sociedade, porque por uma coisa simples, né? A mulher é a parte mais fraca, mais frágil em relação ao corpo, porque a estrutura do seu corpo ela é uma estrutura daquela que vai receber o espírito que está reencarnando, vai ter a formação do feto. Então é uma coisa interessante, né, que no livro Nosso Lar, o André Luiz ele faz uma comparação que eu, respeitando as opiniões contrárias, ainda considero essa informação muito atual, não deixou de ser atual, não está desatualizada na minha opinião, respeitando as opiniões que eu já ouvi contrárias. Ele diz o seguinte, que a mulher, que o lar é o ângulo reto. E o ângulo reto, se eu pegar o livro aqui, quem estuda matemática, o que é o ângulo reto? Tem uma reta assim, ó, voltada para cima e uma reta aqui assim. Tem 90 graus entre uma. Na verdade, o ângulo reto tem 90 graus, pode ser de qualquer jeito, né? Mas eu estou colocando para cima para pegar o exemplo do Nosso Lar. Ele fala que para cima é a mulher, na horizontal é o homem. Por quê? O homem tem força física e impulsionou o desenvolvimento da matéria, abrindo estradas, né? Enfim, fazendo trabalho mais rude. E a mulher para cima porque é uma sintonia maior com o pai, para poder estar recebendo esses espíritos, educando e colocando o seu amor, né? E fazendo essa sociedade cada vez melhor. Então, me lembro que cada vez que nós homens entendermos, como diz a música popular, né, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, de forma alguma, não significa homossexualismo, significa trazer o sentimento da mulher. Cada vez que a gente trouxer o sentimento da mulher para dentro da gente, a gente faz um mundo melhor e vamos proteger as nossas mulheres
desigualdades todas da legislação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.